Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra, uma revelação que Deus colocou no meu coração, diretamente para você. Mas antes eu não posso me esquecer, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, vai lá no YouTube e escreve Pastor Felipe Mensagens de Deus, se inscreve no nosso canal, ativa o nosso sininho que você vai estar colaborando com a obra que nós estamos fazendo todos os dias, levando a palavra de Deus para as pessoas através da internet, amém? E se você também ainda não está nos seguindo na página do Facebook, vai lá, Pastor Felipe Mensagens de Deus, curte e segue a página. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração e eu tô impactada. Quantas vezes já perdemos o alvo? Quantas vezes já desistimos pelo caminho, não é verdade? Existem muitas barreiras em nossa mente que nos impedem de prosseguir, mas o medo, os traumas e outras diversas coisas lhe causam falta de coragem. E somente você, no seu íntimo, sabe o que lhe impede de prosseguir diante de dificuldades. Passamos por momentos em nossas vidas que parecem estar tudo acabado, mas são exatamente esses momentos em que devemos confiar e ir à frente, sempre confiando na força em que o Senhor Deus nos dá para vencer. Eu tenho certeza que você se pergunta assim: eu estou sempre na mesma. A minha vida não muda por quê? Mas você já fez algo a respeito? Você já fez algo para que mudasse essa situação? Se não fez, comece hoje a mudar a rota do seu caminho, a rota da sua luta. Se você tem sonhos, não deixe ninguém colocar um balde, jogar um balde de água fria nos seus sonhos, nos seus projetos, não. Tenha coragem, tenha fé, tenha ânimo, prossiga para o seu alvo. Não deixe que nada, nem ninguém faça você perder o seu sonho. Não permita que ninguém faça você perder a fé que está dentro do seu coração. Eu me lembro de uma jovem que ela me procurou: missionária, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer faculdade. Eu nunca vou conseguir fazer faculdade. E eu falei para ela assim: por que você está falando isso? Ela falou: não, porque ninguém da minha família conseguiu. Eu falei: mas você vai conseguir. Se você tiver força, se você tiver determinação, você vai conseguir. E eu digo isso hoje para você neste dia. Se você tiver determinação, se os seus olhos estiverem ali, lá no seu alvo, lá nesse sonho que você tanto quer, o sonho de se casar, o sonho de ter uma empresa, o sonho de ver os seus filhos na presença de Deus, eu não sei qual é o sonho, mas eu sei, se você olhar somente para ele, você vai conseguir. Ainda que você fale: missionária, mas a minha família ninguém conseguiu. Na minha família ninguém conseguiu se casar, todo mundo só se juntava. Ninguém da minha família conseguiu fazer uma faculdade. Todo mundo da minha família morreu de câncer, mas você não vai. Olhe para o seu alvo, prossiga, não pare. Não pare. Continue, prossiga. E a palavra do Senhor está lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 12, e diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, escreveu nessa passagem que ele, como homem falho, não havia ainda obtido a perfeição. Porém, ele prosseguia para conquistar o que Jesus conquistou. E a cada dia devemos ser imitadores de Jesus Cristo nessa terra.
E como faremos isso? Com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo e com Jesus no comando por completo de nossas vidas, pois Deus requer obediência, Deus quer renúncia, Deus quer santidade, pois sem santidade ninguém verá a face de Deus. Quando a gente lembra de Davi, eu particularmente sempre quando eu lembro de Davi, eu me lembro que Deus ele falou, Davi era um homem segundo o meu coração. Só que Davi teve um tempo da vida dele que ele perdeu o foco. Ao ver Batseba, a carne dele falou mais alto que o espírito e Davi pecou contra Deus, sofrendo sérias consequências de dor e sofrimento. Meus irmãos, quando nós perdemos o foco, quando nós perdemos a visão daquilo que Jesus tem para nós, a gente fica fraco, a gente cai nas armadilhas do inimigo. Eu me lembro também de Sansão. Sansão era narizeu, gente, desde o ventre da mãe dele, cheio do Espírito Santo de Deus, escolhido por Deus para fazer a vontade do Senhor e obedecê-lo. Porém, quando ele resolveu desobedecer a Deus e aos pais terrenos, ou seja, os pais dele, mãe ali e o pai, e se casar com uma mulher que não era da fé dele, Sansão ele perdeu o foco em Deus. E o final da sua vida foi trágica. Um dia eu vou trazer aqui um pouco sobre a vida de Sansão. Sansão teve os seus olhos furados, foi traído, humilhado. Ele sofreu sérias consequências da desobediência e por ter pecado contra Deus. Tudo por quê? Porque perdeu o foco. Podemos também citar o discípulo de Jesus, Judas Iscariotes, o traidor. Judas andou com o mestre, estava junto aos 11, foi escolhido por Jesus. Porém, em seu coração havia soberba. E foi nessa brecha que Satanás entrou e fez com que Judas traísse Jesus com apenas 30 moedas de prata. Judas ele perdeu o foco em Jesus. Ao deixar ser consumido pelo sentimento de inveja e soberba, sabemos que Jesus veio à terra para salvar a humanidade, através da sua morte e do seu sangue carmesim derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Porém, a palavra de Deus nos revela, lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor não fora haver nascido. Após ter entregado Jesus, Judas se arrependeu e foi devolver as 30 moedas de prata, pois para ele aquilo já não servia mais para nada. Porém, aquele arrependimento veio tarde demais. E o pior foi o fim da vida de Judas. Ele mesmo tirou a vida. Se suicidou porque não aguentou a perturbação dos demônios em sua mente, acusando do que ele fez. Meus irmãos, é terrível a consequência do pecado. É terrível a consequência da desobediência. Quando você perde o foco em Deus, quando você perde o foco de Jesus, você dá uma brecha para Satanás agir na sua vida. Quando você perde o foco também dos seus sonhos, você também está deixando os inimigos entrarem. Esses dias também eu estava conversando com um rapaz e ele estava me dizendo, missionária, eu tô namorando uma menina, só que ela não é da igreja. Ela não quer nada com Deus, ela já me falou que não quer nada com Deus, mas eu tô apaixonada por ela. Eu fiquei assim olhando, sabe? Eu queria falar, né? Meu amigo, se você já tá namorando com ela já tá te falando que não aceita o seu Deus, isso não vai dar certo. Só que a cabeça dele tava fechada, ele já tava perdendo foco. E como mudar uma pessoa assim? Meu irmão, não perca o seu foco por ninguém, por nada. Por nada. Jesus te chamou, Jesus te escolheu, mas nem por isso você está livre de ser enganado pelo mal. Eu falei de pessoas aqui que Deus escolheu. Sansão, Deus escolheu. Davi, um homem cheio de Deus, cheio da presença de Deus, também perdeu o foco. Judas, escolhido a dedo por Jesus, também perdeu o foco.
Eu não estou falando aqui de pessoas que não eram de Deus, que não eram crentes, que não eram cristãos. É por isso que Deus hoje está deixando você ouvir essa mensagem. Cuidado, não perca o seu foco. O seu foco tem que estar em Jesus, porque é dele que vai sair a sua vitória, é dele que vai vir a sua salvação, é através dele, através da fé, através da obediência. Meus irmãos, eu já vi todos os tipos de motivo que uma pessoa abandona Deus. O pecado, a soberba, a desobediência, a murmuração, a falta de fé, dinheiro. Eu já vi pessoas perdendo foco em Jesus por causa de besteiras. Meus irmãos, vamos orar para que o Senhor ele venha nos fortalecer, para que a gente não venha perder o foco. Assim como o apóstolo Paulo falou, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Meus irmãos, prossiga para o alvo. E ele ainda diz mais assim, no verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Ei, não é momento de ficar olhando para trás, não é momento de ficar se fazendo de coitado, é momento de avançar. Se você quer sua família restaurada, se você quer os seus sonhos sendo realizados, se você quer ser salvo um dia, se você quer ser morador do céu, prossiga, mas não perca o seu alvo, que é Jesus. Jesus está voltando. Não sabemos o dia nem a hora, porém devemos estar alicerçados na rocha que é Ele. Devemos estar com as lamparinas acesas, ou seja, a fé e o azeite transbordando. O Espírito Santo tem que estar cheio dentro de você. A sua casa tem que ser de Deus. Na sua casa não pode existir trevas. Não pode existir isso de palavrão. Não pode existir isso de fofoca. E se um dia acontecer, não pense que você é o pior dos piores. Eu vou abandonar Deus, eu vou desistir. Não, se arrependa e volte a fazer o que é certo. Jesus, ele ama o pecador. Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Se na sua casa, se no seu coração está havendo pecado, se conserte, porque ele está voltando. E ele está voltando para buscar aqueles que têm se separado, aqueles que têm tentado pelo menos fazer o que é certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a palavra já foi dita, Senhor. Precisamos prosseguir para o alvo e jamais perder o alvo. Jamais devemos retroceder ou olhar para a direita e para a esquerda, mas devemos caminhar sempre com foco no Senhor, permanecendo no Senhor na rocha inabalável, para quando vier os ventos, para quando vier a tempestade, para quando vier os problemas, para quando vier outra pandemia, para quando vier outra coisa ruim. Senhor, semos salvos pela Tua mão, semos cobertos pelo Teu sangue. Oh, Senhor Jesus, vem neste dia, Pai, abra a visão desse que já está enxergando tudo embaçado, que já perdeu o alvo e ele está perdido por aí. Tá se envolvendo com pessoas que não te agradam, Senhor. Tá falando coisas que não te agradam, abandonou, desistiu, retrocedeu. Ajuda, Senhor, essas pessoas. Ajuda, Paizinho, esse que está me ouvindo. Fortalece a fé, renova o espírito. Coloca dentro do coração dessa pessoa um espírito inabalável. O Senhor não mente, o Senhor não falha. Tem pessoas, Pai, que estão cansadas de serem enganadas. Tem pessoas que estão com o coração quebrado, Pai, porque já foi enganada por muitas pessoas. Muitas pessoas têm tentado confundir a mente dela. Senhor, tem pessoas que têm trauma desde a infância e não conseguem se relacionar com ninguém. Tem pessoas, Paizinho, que não conseguem ser pais melhores porque não tiveram um pai bom, mas que nesse momento, Senhor, o Senhor cure e que ele venha ser um pai maravilhoso e que nesse momento o Senhor cure essa filha que não teve o amor da mãe, para que ela venha ser uma mãe boa.
Ah, Senhor, fortalece os nossos pés para que a gente venha continuar firme e nunca retroceder e nunca olhar para trás, sempre olhar para o alvo, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém.